Olá, seja bem-vindo a esse primeiro programa Seedcast, Bem-Estar e Saúde Mental. Eu tenho não só a alegria, mas a honra de começar esse programa em prol do bem-estar, em prol da saúde mental, que é algo que todo mundo sabe que o mundo inteiro está precisando. Não foi só por causa da pandemia, não é, gente? É porque realmente a sociedade moderna, conhecida também como sociedade do cansaço, sociedade do estresse, sociedade líquida do Zygmunt Bauman, está tendo esse efeito colateral, esse efeito secundário maléfico ao bem-estar, à felicidade das pessoas. Os consultórios de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas estão lotados. A produção literária desta área está como nunca produzindo de forma assustadora. Por quê? Porque o mercado está pedindo, o mercado está exigindo. As pessoas estão precisando. E aqui eu já digo para você assim de cara, nesse primeiro programa, que não são só os adultos. Antigamente era só adulto que tinha estresse, que tinha depressão, e hoje em dia não são só os adultos. Consultórios de psicólogos infantis que tratam crianças 10 anos de idade, crianças e adolescentes e jovens de modo geral, todo mundo buscando ajuda de profissionais dessas três áreas especialmente, da área de psiquiatria, de psicanálise e de psicoterapia, mais especificamente de psicologia. Por isso, eu, como sempre, trabalhei nesta área, sou educador, mas faço doutorado em psicologia e sempre gostei muito, sempre fui muito sensível a estas causas da juventude, sobretudo, porque eu trabalho muito com a juventude, mas dos adultos também, sempre fui muito sensível. Então eu tive a ideia de fazer este programa para ajudar a todos nós. Aqui você vai ter entrevistados que vão falar de maneira informal, sempre informal, viu, gente? Vamos fazer uma coisa bem leve, mas sem perder a densidade, sem perder a essência daquilo que nós vamos estar falando. Vamos ter aqui, então, esses convidados, a grande maioria dessas áreas, se não de áreas afins, para esclarecer, para responder perguntas que poderão ser feitas antecipadamente, já que esse programa é gravado, o que significa dizer que vocês poderão ver quando puderem, quando quiserem. Enfim, gente, eu estou muito feliz, muito satisfeito aqui em começar o Seedcast. E para começar com chave de ouro, né, gente? Para abrir assim com chave de ouro, eu trouxe para vocês um entrevistado que tem as melhores credenciais para brindar a nós e a vocês todos com uma entrevista, com o seu conhecimento, com sua competência, não só técnica, mas sobretudo, como eu conheço particularmente, pela sua capacidade humanística de se relacionar com as pessoas. Nada menos e nada mais trago para vocês hoje o doutor Bruno Pagliano, da família do Rui Pagliano, meu grande amigo Rui Pagliano. O Bruno Pagliano, além de ser, claro, psiquiatra também, ele é diretor médico do Instituto Rui Pagliano, ele é vice-presidente da Associação Maranhense de Psiquiatria e é membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do CRM Maranhão. Então, é muita satisfação, Bruno, que eu te recebo aqui, os nossos seguidores também te recebem, para conversarmos sobre esse tema tão instigante que é a questão da saúde mental na contemporaneidade, né? Cada época da história do homem, dos humanos, da humanidade, tem as suas características. Eu tenho certeza absoluta que daqui a algum tempo vão olhar para trás, para esse período que nós estamos atravessando, como um dos períodos mais férteis para se estudar, para se ajudar, para se divulgar modos de viver que levem as pessoas para a felicidade. Seja bem-vindo. Meu amigo Cidinho, primeiro dizer que realmente é um prazer muito grande, né, para mim, é uma honra estar aqui no seu programa, no Seedcast. Eu tenho certeza que esse programa será um sucesso, né? Porque você tem realmente esse carisma, você tem essa pegada realmente de levar o conhecimento, um conhecimento para as pessoas, de poder ajudar, né, as pessoas, né,
no seu bem-estar, na sua saúde. Então, realmente é um prazer muito grande estar aqui hoje. E para falar de saúde mental, acho que você fez uma introdução perfeita, né, sobre esse tema, né? E eu acho que a gente vai poder trocar aqui figurinha, bater bola e ajudar as pessoas que estão precisando. E, de fato, realmente assusta muito, né? Quando você falou de crianças, né, adolescentes, com adoecimento mental, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, agora em 2022, lançou o seu relatório, e aí ele fala justamente isso, né? O adoecimento mental, né, nessa faixa etária de adolescente está extremamente muito grande, né? Então, quando se fala de saúde mental, a gente precisa distinguir o que é saúde mental, né? Ele vai muito mais além do que a doença mental, né? É natural que as pessoas façam esse link, né? Quando fala de saúde mental, pensa em doença mental, do adoecimento, né? Das doenças em si. Mas quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando uma coisa mais ampla, né? Uma coisa, é como que essa pessoa se relaciona com as coisas da vida, como é que ela bota limite na vida dela, então está muito mais amplo. Mas em relação às doenças mentais, né? O adoecimento mental, nessa faixa etária de adolescentes, está assim, uma coisa realmente alarmante. A gente precisa ficar atento a isso para poder ajudar essa população. Perfeito. Então vamos pegar o gancho da sua introdução, que também foi maravilhosa, para começar definindo o que é realmente saúde mental. Porque, como você bem colocou, é mais ou menos que nem aquela história de que a paz não é a ausência da guerra, não é? Isso. A paz é muito mais ampla do que a ausência de guerra. Perfeito. E a saúde mental não é só o adoecimento, como você colocou. Então, doutor Bruno, como é que a sua profissão, né, a sua expertise, e claro que amparado pela OMS, como é que a gente pode definir de maneira simples, se possível, o que realmente é saúde mental para vocês? De forma simples, eu acho que é bem difícil, né? Mas, assim, realmente, a saúde mental, ela está muito mais além do que a ausência de doença, né? Ter saúde mental não é necessariamente ter doença mental, né? Então ela está muito mais além, né? Então ela vai muito mais como que essa pessoa se relaciona, né? Como que ela lida com as suas emoções, né? Então a pessoa que tem uma boa saúde mental, ela sabe identificar as emoções, a tristeza, a raiva, a felicidade, né? Ela sabe buscar ajuda quando é necessário, né? Ela sabe dar limite nas coisas, né? da vida, que hoje em dia, né? E eu acho que muito do adoecimento mental, ele vai por isso, desse imediatismo que a gente tem hoje em dia, dessa falta de limite, essa falta de uma programação realmente das coisas do dia a dia, que faz com que a gente acabe adoecendo mesmo de forma geral. Maravilhoso, perfeito. Vamos continuar nessa mesma linha, porque eu creio que seja muito útil para as pessoas fazerem essa diferenciação e, sobretudo, começar a perceber quais são os sinais que elas devem procurar alguém, procurar ajuda. Às vezes, muita coisa é subestimada e outras coisas são superestimadas, e às vezes a nossa população, os seres humanos, ficam meio que perdidos e muitas vezes recorrem a informações superficiais. A internet, como eu sempre digo, está cheia de coisas maravilhosas, mas também está cheia de bobagens. Não tenho dúvida. E às vezes as pessoas recorrem a informações, muitas delas são fake news, e ou superestimam ou subestimam. Então eu queria começar exatamente nesse aspecto da saúde mental, voltado para os sinais que as pessoas podem perceber na sua própria vida, para que ela, peraí, eu preciso procurar ajuda profissional. Para que, muitas vezes, quando se procura essa ajuda profissional a tempo, dá para evitar, dá para minimizar, dá para mitigar problemas que poderiam eclodir lá na frente. Você muda completamente o desfecho, né? Você muda completamente o desfecho quando você consegue identificar precocemente alguma alteração. Eu brinco, né, e converso com meus pacientes, né, e eu falo que o nosso corpo é que nem uma máquina. Então o computador, ele não está ali bonzinho, computador novinho, e amanhã vai pifar. Né? Então a máquina, o computador, ele te dá sinais que está pifando. Até ele parar totalmente, ele vai esquentar, ele vai travar de vez em quando, ele vai ficar
mais lento, ou seja, vai diminuir o seu rendimento, até chegar ao ponto, de fato, de parar de funcionar. Só que a gente sempre acha que não, isso aqui é uma fase, isso aqui é besteira, e bota mais informação nessa máquina. Baixa mais arquivo da internet, bota mais programa, bota mais isso, bota mais aquilo, né? E não faz essa limpeza, não desliga da tomada de vez em quando, não faz uma manutenção dessa máquina e vai levando. E essa máquina, ela vai somatizando, ela vai te dando sinais que está pifando, né? Cada vez mais diminuindo o rendimento, cada vez mais esquentando. E isso, se a gente não tratar ali, ou seja, não fizer uma intervenção, qualquer que seja ela vai cada vez mais piorando até chegar o momento que ela vai pifar. E nosso corpo é a mesma coisa. Então a gente não está aqui bonzinho e amanhã vai ter um problema mental, físico, qualquer do tipo. E aí esses sinais, eles são dos mais diversos possíveis, né? Então as pessoas têm que se conhecer. Infelizmente hoje as pessoas não se conhecem, né? Então elas vão agindo no automático. Elas vão fazendo, acorda, vai trabalhar, vai estudar, faz isso, faz aquilo, bota mais coisa e acaba não se analisando, se cuidando, né? E aí o sono fica ruim, né? Começa a sobrecarregar mais no ambiente de trabalho, né? Começa a trazer mais coisas, porque hoje em dia a gente quer ter, né? Sempre cada vez mais. Somos a sociedade do ter e não a sociedade do ser, né? Isso, né? Então é sempre querendo ter mais e ter mais e ter mais para poder ter isso ou aquilo e acaba não, às vezes, muitas das vezes, nem usufruindo do que tem, né? Porque acaba adoecendo. Então, se adoecer, você acaba não conseguindo usufruir das coisas que você está buscando. Então, os sinais, eles são dos mais variados possíveis, né? Quais são os mais comuns de que a pessoa precisa de ajuda na área da saúde mental? Eu falo para todo meu paciente que nosso principal termômetro na psiquiatria, na saúde mental, é o sono. Uma das primeiras coisas que começa a alterar é o sono. A gente acaba levando para a cama tudo isso, né? Então, dormindo pouco, né? Ou dormindo demais, né? Ou dormindo um sono de péssima qualidade, né? Então é comum os pacientes dizerem assim, eu dormi a noite toda, mas eu acordei, parece que eu trabalhei a noite todinha. Exatamente. Parece que eu não desliguei. Exatamente. Né? Então é um sinal de alerta gigantesco, né? Então começar a alterar o sono, o padrão de sono, mudou o seu padrão, né? E cada um tem o seu padrão, né? Não existe um padrão de normalidade, cada um tem o seu jeito, né? Tem o seu padrão. Mas é fácil perceber quando você não dormiu bem, não é? Claro, não tem Acho que as pessoas às vezes procuram fazer mais do que fazer bem feito. Isso. Nós somos essa sociedade que quer trabalhar mais, mas nem sempre trabalhar bem. Isso. A juventude também às vezes fica aí, sobretudo a juventude do Enem, fica naquela de estudar muito. Mas como eu sempre digo, como pedagogo que sou, nem sempre estão estudando bem. As pessoas a alimentação, a gente às vezes come muito, mas não está comendo bem. E o sono, você tocou numa coisa que realmente é extremamente importante. O sono, né? Às vezes você dorme bastante, mas quando acorda, não acorda com aquela sensação de restauração, né? Acordo com o desejo de querer dormir mais. Dormir mais. Eu quero dormir mais umas 2, 3 horas para ver se recupera isso aqui. Ou seja, dormiu lá 10, 12 horas, mas não foi um sono de qualidade. Não restaurou. Não restaurou. Então fica para você aí, nosso seguidor, essa primeira dica, essa grande dica que talvez seja o primeiro sinal, o sinal mãe de todos os outros, né? Se você não estiver dormindo bem, já é um sinal. Mas há outros que você pode perceber, e que durante o nosso papo aqui nós vamos ainda tocar, e que a gente precisa se ouvir. O Bruno falou que a gente não se conhece. E é verdade, sabe, Bruno? Eu sempre digo que a gente sabe muito mais da vida dos outros do que da nossa própria vida. A gente se preocupa muito mais com os outros do que conosco mesmo. Então, a coragem do autoconhecimento, que é por onde tudo começa na área da psicologia, a coragem e a humildade do autoconhecimento. Coragem para poder enfrentar aquilo que você está fazendo e que não é benéfico. E humildade para aceitar que você realmente é humano, que você pode errar, mas que você pode consertar. Agora, na sua resposta, doutor Bruno, você disse 3 coisas que são gancho para mais 3 entrevistas com você. Né? A primeira dica que você colocou foi a questão do trabalho. Eu achei extremamente importante. E aqui, caro seguidor, seguidora, não é só o trabalho do adulto que trabalha numa corporação.
é o trabalho de qualquer forma. Por exemplo, o aluno, o estudante trabalha estudando. Sim. É um trabalho, é uma dedicação, é uma energia dedicada, né, com afinco, com regularidade e às vezes com exageros ou com subestimação. E um dos livros que eu quero inclusive indicar, aliás, eu aproveito para dizer para você, seguidor e seguidora, que esse programa também vai estar indicando vídeos, literatura, fontes onde você pode aprofundar esse assunto que nós estamos tratando. E o primeiro livro que eu quero indicar é justamente esse do Byung-Chul Han, que é um escritor coreano, que é um dos best-sellers do momento, que chama-se Sociedade do Cansaço. E lá nesse livro, uma das coisas que o Byung fala é um termo que está sendo usado cada vez mais, chamado produtividade tóxica, que nada mais é do que você pagar um preço muito mais alto da sua saúde para a produção. Aquela história, você está produzindo muito, mas não está dedicando-se de maneira inteligente para o seu trabalho. Às vezes, culpa o estresse, culpa a ansiedade que ronda o mundo inteiro, a incerteza que está rondando. Nós estamos vivendo uma fase de muita incerteza, de muita ansiedade. Você culpa sempre o mundo, mas se esquece de que você não está administrando bem o seu tempo no trabalho, a sua produtividade. E resultado, você consegue sucesso, mas a um preço muito alto. Então a pergunta Tem consequências, né, Vitinho? Consequências. A conta chega um dia, né? A conta chega, como você fala popularmente. Precisa ter essa autorresponsabilidade, né? Assumir as consequências dos nossos atos, né? Exatamente. Então... E aí é que vem a pergunta, exatamente essa, né? O que é que esse trabalhador da produtividade tóxica, que diga-se de passagem, é muita gente que está nessa, infelizmente, né? Muita gente... Você deve receber na sua clínica clientes das mais variadas idades, mas, sobretudo, gente que está trabalhando e está exaurida, está com sucesso, está ganhando bem, mas está pagando um preço alto. A pergunta que eu lhe faço é justamente essa. Como é que a pessoa que está nessa da produtividade tóxica, o que é que ela pode fazer para que hábitos ela pode fazer que são saudáveis para que ela não caia nessa esparrela? Primeiro ela precisa identificar, né, que ela está nesse processo. Eu acho que a identificação ela é fundamental, né? Então ela precisa identificar que ela está nessa produtividade tóxica, né, que esse modo como que ela está levando a vida dela, né, as prioridades que ela está elencando na vida dela, isso está gerando repercussões para ela, prejuízos, né, para que ela possa fazer algumas mudanças, né. Então realmente então primeiro parte para isso. Então, eu estou realmente num ritmo, né, que esse ritmo está me gerando prejuízo. Tá? Então, eu tenho que agora buscar estratégias de como que eu vou lidar com isso. Então, e aí passa por você realmente separar um tempo mais de lazer, né, um tempo para a família, né, alguns hobbies, ver se a pessoa tem algum hobby, alguma coisa que gosta de fazer, né, para começar a buscar mais essas atividades, né? Ter um momento para ele, né? Para que ele possa realmente ter uma válvula de escape, né? Uma válvula de escape. E mudar. Não adianta, né, identificar, né, começar a fazer alguma atividade, ou seja, está só somando mais coisas também. Né? Então tem que saber também identificar e tirar. Isso aqui realmente não está me ajudando, eu vou diminuir um pouco mais, eu vou reduzir aqui, vou fazer ali, porque não adianta identificar, eu vou ter um hobby, alguma outra atividade, você está só aumentando mais na sua carga de atividades, né? Em vez de diminuir. Em termos médicos, quais são as principais reclamações, queixas que os seus pacientes têm com relação a isso, né? Eles são pessoas que trabalham e às vezes nem colocam a culpa do problema no próprio trabalho ou na produtividade tóxica, como falamos. Mas eles, você na hora que faz a anamnese, que você faz a pesquisa com o seu cliente, você termina no final da fila descobrindo patologias que foram contraídas por causa disso. Quais são, assim, as principais patologias causadas pela tal da produtividade tóxica? O transtorno de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade generalizado, né? São as principais patologias, né? E o transtorno de humor, a depressão, né? Ele acaba, porque acontece, é um processo que você nunca vai atingir o que você quer,
né? Então isso acaba gerando muita frustração, né? Então, o desfecho disso, né? Então, você está ali trabalhando, se esforçando ao máximo, né? Fazendo aquela coisa toda, mas está sempre precisando algo a mais, mais e mais, né? Isso acaba gerando uma frustração gigantesca, né? E as consequências diretas para a saúde deles são das mais variadas, né? Como consequências físicas, né? Porque então, físicas, como risco cardiovascular, né? Porque você está no nível de estresse e de tensão o tempo todo, né? Então isso é risco cardiovascular, é risco metabólico, né? Então aumenta ganho de pesos, resistência insulínica, o coração, né? Você começa a ter repercussões cardiovasculares, né? Então tudo isso, cerebrais, né? Então tudo isso está intimamente relacionado. Esse programa, caro seguidor e cara seguidora, tem a finalidade de lhe ajudar, mas para lhe ajudar às vezes eu vou ter que lhe assustar. E nós estamos assustando você. E eu gostaria de assustar mais ainda, porque realmente é preciso que acenda-se na mente de cada pessoa a luz vermelha do alerta para que não chegue às consequências finais, que são muitas vezes desastrosas. O doutor Bruno aqui citou para vocês algumas delas, mas eu sei que se tivéssemos tempo ele teria aqui uma lista imensa para colocar, desde a produtividade do trabalho até a qualidade de vida sexual. Tudo vai ser a capacidade da memória e outras coisas mais que nós não vamos ter tempo de listar aqui. Agora, a questão da pressão social é uma pergunta que não quer calar, Bruno. A pressão social, inclusive para jovens. A pressão psicossocial de que as pessoas têm que ter sucesso, de que as pessoas têm que ser, no caso do famoso Instagram, que é uma ferramenta maravilhosa de divulgação, de coisas boas, mas também pode ser uma ferramenta de fuga e uma ferramenta de uma coisa que a psicologia chama de falso self. Então, um exemplo, uma criança mesmo, porque as crianças estão cada vez mais cedo usando tudo isso, cada vez mais cedo, super precocemente. Mas uma criança que às vezes... isso é fato real que eu vivencio no meu trabalho como educador. Uma criança de 8, 9, 10 anos que postou alguma coisa no Instagram e teve 10 likes, teve 20 likes, 12 visualizações. Enquanto que a sua amiga, os outros tiveram 100, 200, 1000, 10 mil. Então ela se sente frustrada e ela começa a fazer então aquilo que não é ela, mas aquilo que as pessoas queiram que ela seja. E ela começa, então, a construir um falso self, como diz a psicologia. Então, eu queria colocar isso agora sob o ponto de vista psiquiátrico, né? Que é o assunto aqui hoje, né? Como é que as crianças e os jovens, ou os pais dessas crianças e pais desses jovens, podem ajudar para que esta pressão social de ser mais, né? Como é que eles podem ajudar e como é que eles podem perceber sinais de comportamentos anormais dessa criança, desses jovens, e procurar a ajuda de vocês? Cidinho, perfeito. Eu acho, assim, eu vejo, né, na verdade, que essa questão, né, das redes sociais, né, você falou aí do Instagram, né, que é uma dessas redes sociais, faz parte também de toda uma situação que faz parte do grande responsável também pelo adoecimento de muitas das crianças e adolescentes hoje em dia. Então você falou a questão dos likes, né? Porque hoje eles querem a validação, né, do outro, né? E aí você abre esse Instagram, é uma felicidade, né, tremenda, né? Então ninguém ali é triste, ninguém ali é infeliz, né? Então é uma vida, né? E a criança, o adolescente, ele não tem maturidade para entender isso. Ele acha que aquilo dali realmente de fato está acontecendo. Está todo mundo muito feliz, só eu que não estou feliz. Está todo mundo ali brincando, se divertindo, só eu que não estou fazendo isso. Então é natural esse pensamento que ele vai ter, né? Então nós, né, pais, né, profissionais de saúde, temos que orientar essa família, né, como esse jovem vai lidar com essas questões, porque ali vai ser o espelho, o estereótipo de felicidade é aquilo ali que está vindo no Instagram. Aí ele vai ver assim, poxa, essa família está tão feliz, olha essa foto que linda, todo mundo rindo, maravilhoso. Aquela família de margarina que a gente brinca, né? E aqui em casa está tudo desestruturado, meu pai só vive trabalhando, minha mãe está não sei aonde. Então eu vou apelar para os filtros
Eu vou e apelar fazer pros uma filtros. foto minha melhor, etc. Isso. Colocar isso, colocar aquilo. É né? isso mesmo. Aí começa todo um processo, um ciclo, né? Mas um dia a conta chega. Vai A chegar. frustração vai aparecer. O fato da criança, do jovem e do adulto também. Sim. Isso não é privilégio da juventude, não. O adulto também, porque nós adultos, nós somos adultos em muitas coisas, mas continuamos crianças em outras. Né? A vida não acontece dessa forma, viu, seguidor e seguidora? E por falar em seguidor e seguidora, eu não posso esquecer de pedir a você que se inscreve aí no canal, tá? Para quando tivermos programas novos, você aperta aí no sininho para ele aparecer, tá bom? Mas voltando aí à questão do assunto dessa falsa imagem que você precisa criar para poder validar que você está atendendo ao que os outros esperam de você. Então, a criança, o jovem, o adulto, eles terminam caindo na armadilha do algoritmo da internet. Não tenha dúvida. Eu repito mais uma vez, internet, televisão, esses meios de comunicações cada vez mais modernos são excelentes fontes de conhecimento. Sim. Mas tem que ser seletivo, nós temos que saber escolher não só o que ver, mas temos que saber escolher, a partir do que nós vemos, direcionar nossas vidas. E você sabe muito bem que o tal do algoritmo, ele vai para onde a sua tendência de procura está. Se você sabe muito bem que se você comprar um livro na internet, imediatamente já aparece depois indicações de livros parecidos com aquele. Por quê? Porque o algoritmo termina guiando a sua vida. Mas aí você perde o destino. Aí se for livro é legal, mas assim, o adolescente ele vai procurar o quê? Roupas, sei lá, algumas coisas que ele quer, não é isso? Então, e aí o algoritmo está o tempo todo mandando fotos de roupa nova, de coisas de moda, né? Ele vai querer comprar, ele quer ter aquela roupa nova, quer ter aquele famoso usando aquela roupa tal, né? E ele não vai ter. Então, é uma sociedade também que não consegue ser frustrada, né? E aí não sabe lidar com as frustrações da vida. Tem uma pergunta que eu sei que os nossos seguidores querem que eu faça, tenho certeza. Eu conversei com algumas pessoas sobre esse primeiro programa, qual seria o tema, para depois ter a satisfação, a honra de ter tido a ideia de lhe convidar e de você aceitar. Mas tem uma coisa interessante que é a questão da psiquiatria no tratamento dessas patologias. Muita gente adere à psiquiatria e às medicações que a psiquiatria prescreve, mas muita gente tem um pé atrás, porque acha que vai ficar dependente, essas coisas. Eu tenho certeza que essa pergunta tem tudo a ver com saúde mental, porque tem a ver com a sua iniciativa de buscar ajuda. E muitas vezes as pessoas, não vou procurar a psiquiatria porque vão me passar remédio e eu não quero ficar dependente ou coisa parecida. Eu, pessoalmente, sei que essa história não é bem assim. Mas queria que você explicasse qual é o papel da medicação quando a bomba estoura, quando já acontece, né, aquela coisa que começa com ansiedade, com estresse, vai indo até virar síndrome do pânico e outros males. E aí a bomba estourou, tem que partir para tirar a onda aguda que está acontecendo, para tratar, né? O que você poderia dizer para os nossos seguidores a respeito disso? Perfeito, Cidinho. Realmente ainda existe, apesar de ter melhorado bastante, né? Mas ainda existe muito esse preconceito, né, quanto às doenças mentais, né, quanto ao adoecimento mental. Isso é muito ruim porque isso atrapalha a busca por ajuda, né, a busca por um acompanhamento médico, por um acompanhamento psiquiátrico. E quanto mais tarde você busca ajuda para qualquer doença, não só doença mental. Então, se eu estou com um problema cardíaco, eu demoro em buscar o cardiologista, aquela minha doença cardíaca ela vai evoluir. Né? Então, se eu demoro em buscar ajuda do psiquiatra, essa minha doença psiquiátrica ela vai evoluir. Né? Mas entendo o psiquiatra realmente diagnosticando que ali já é um quadro de adoecimento mental, né? Um quadro de depressão, um transtorno de ansiedade, porque ter ansiedade é normal, todo mundo tem ansiedade, mas é um transtorno de ansiedade, a ansiedade patológica, né, ou algum outro tipo de doença, ela precisa ser tratada, né? E o tratamento ele não é só a medicação ele é um pé, né, é um pé de um tripé que é importantíssimo para o tratamento. Então a medicação, mudança de hábitos, né, de estilo de vida,
né? A terapia ela é fundamental, né? Então, você fazendo esse tripé, o prognóstico é diferente. E as doenças, as medicações psiquiátricas, né? Existe esse preconceito. Eu vou iniciar o remédio que eu não vou parar nunca. Isso é um mito, né? E quanto antes você busca ajuda, né? Antes você inicia o tratamento, e tão logo você tira. Tem medicações na psiquiatria que causam dependência? Tem. Mas quando a gente usa essas medicações, a gente usa por tempo limitado, ou seja, que não causa nenhum prejuízo para a pessoa. De maneira metódica, criteriosa. O famoso desmame, né? Faz o desmame. Que é uma coisa que tem que ser feita com a ajuda do profissional. E eu sei que se as pessoas seguem essas diretrizes, ela consegue desmamar sem ficar com essa dependência. Nenhuma. Mas você falou em depressão. E essa também é uma pergunta que não vai nunca querer calar. Sim. Porque depressão já é conhecida como mal do século. Não é? E as pessoas têm até medo de ter depressão. Né? Os pais, porque hoje a depressão não é mais o privilégio dos adultos e tudo mais. E eu não posso deixar de lhe perguntar que você caracterizasse para nós o que é a depressão e quais são os sinais que ela vai chegar, né, para que a pessoa possa procurar ajuda. Perfeito, Cidinho. Eu acho que é uma grande, assim, para as pessoas, nossos ouvintes aí que estão nos assistindo aqui hoje, a gente precisa diferenciar tristeza e depressão. A tristeza é um sentimento normal. Então, você estar triste por alguma coisa e sentir uma tristeza específica quando você não conseguiu uma coisa, quando está preocupado com alguma coisa, você fica mais triste. Isso é normal, né? Às vezes as pessoas acham que isso é depressão. Né? Então, depressão não é isso. Então, a depressão, entre vários, né? Claro que a depressão tem vários sinais e sintomas, né? Mas a tristeza é um dos sintomas, né, que tem na depressão. Né? Então, o rebaixamento do humor, né? Sentimento de desesperança, alteração do padrão de sono, alterações cognitivas, né? Então, desse que você está falando, talvez o sentimento de desesperança seja uma característica bem forte, concorda? Muito marcante, uma anedonia. Não quero mais, não tenho interesse por nada, não quero mais nem viver, essa coisa. Perder o prazer das pequenas coisas. Outro dia eu estava com uma paciente, ela falou assim, rapaz, eu perdi o prazer até de tomar o cafezinho com o meu marido, que é uma coisa que eu amo. Né? Tomar o cafezinho, era a minha distração com ele. E é uma coisa muito forte, né, Bruno? Muito. Uma coisa maior que você, né? Puxando aí para o lado psicanalítico, o pai da psicanálise, o Sigmund Freud, diz que uma frase que sempre me chama muita atenção. Ele fala, tem alguém maior que você dentro de você. Isso. Que são as suas forças do inconsciente e tudo mais. Isso. Que às vezes elas vêm e você simplesmente obedece e não tem a mínima força para sair. E sobretudo para sair sozinho. Eu sempre digo lá na minha área de trabalho, educação, que a gente precisa identificar a hora que a gente precisa de ajuda. E não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, e muito menos o preconceito. Né? Eu sei que a psiquiatria já venceu muito desses preconceitos, porque no passado vai procurar psiquiatra porque está doido, havia esse papo. Mas ainda existe esse ranço de que eu não posso procurar psicoterapia porque vão achar que eu estou ficando doido. Para dizer a verdade, todos nós temos um pouco de loucura mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que tem que vencer, é melhor vencer esse preconceito, derrubar este mito, como você falou, e procurar ajuda, porque quando você muito bem colocou, viu, seguidor e seguidora, quanto mais cedo você diagnosticar o problema que está sendo construído, não só mais cedo você melhora o prognóstico, o resultado, como também você vai ter uma dosagem, um desmame mais rápido da medicação que foi feita. Você muda o curso. Né? Muda o curso. Completamente. Né? Então, você, quanto mais tempo doente, né, maiores os prejuízos. Né? Prejuízos sociais, prejuízos para a própria pessoa mesmo, né? Prejuízo, porque a gente sabe que o adoecimento ele tem, né, comprometimento cerebral. Então, quanto mais tempo você fica nesse quadro de adoecimento, piores, você acaba cronificando o seu quadro, né? Então, quando você inicia de forma precoce, você consegue mudar o curso. Né? Essa pessoa se torna novamente funcional, ela consegue buscar as coisas que deseja. Então, termina prevendo um final feliz, não tenha dúvida, que poderia ser desastroso, não é isso?
Agora, uma coisa final, quase que final, para a gente, infelizmente, terminar esse papo por causa do tempo, é a questão das práticas de relaxamento mental, como meditação, a própria oração, essas coisas. Eu sei que a sua clínica tem pessoas que trabalham, inclusive, nesta área também da meditação, do mindfulness. Vocês têm terapeutas ocupacionais. Na sua experiência, como é que essas práticas de meditação, de oração, a própria diversão, o próprio lazer de verdade, que são coisas que descarregam de forma positiva? Porque, vamos desmistificar aqui uma coisa, muita gente acha que descarregar a energia que está lá presa é fazer qualquer coisa que lhe dê alegria. Nem sempre a alegria que você tem não tem um preço alto, um custo alto. Então a alegria ou o prazer de estar se sentindo bem é uma coisa bem mais abrangente do que às vezes você abusar, por exemplo, da bebida, abusar até mesmo do esporte. Até mesmo do esporte, que é uma coisa saudável. Mas como tudo na vida, aquilo que é dosado, aquilo que é feito na medida, tem uma possibilidade de sucesso maior do que aquilo que é feito desmedidamente, como muito bem colocou aqui o Bruno. Então eu queria ouvir de você, na sua experiência e também na sua consciência, se você indica esse tipo de prática, nessas coisas que são mais para o relaxamento mental, para que possa dirimir ou até mesmo evitar um início da construção de um adoecimento mental. Cidinho, na prática, né, a gente vê como é diferente se eu trato o paciente sozinho e quando eu trato esse paciente com uma equipe realmente de outros profissionais fazendo meditação, mindfulness, né? Já tem hoje vários artigos, várias evidências científicas da importância desse tipo de meditação, né? Na melhora do paciente. Então, quando o paciente está, por qualquer motivo, ou porque ele tem preconceito, né, e não quer buscar ajuda do psicólogo, do terapeuta, né, para poder fazer acompanhamento junto, ou porque não tem, na região onde ele mora, não tem essa disponibilidade, porque às vezes tem paciente lá do interior que não tem condição, ou não tem lá como fazer esse acompanhamento. Isso ainda é realidade, né? E aí acaba tendo que ficar só comigo. Mas quando tem aquele paciente que a gente consegue introduzir nesse paciente, né, estratégias de meditação, consegue que esse paciente ele faça um acompanhamento com o psicólogo, consegue que ele realmente tenha uma mudança de hábitos, costume, é completamente diferente a resposta. Às vezes, até com dose muito mais baixa de medicação, você consegue reverter o quadro do paciente, né? Perfeito. Eu conheço, inclusive, eu sei que tem muitos hospitais, cada dia que passa, eu vejo mais hospitais que têm um espaço reservado para meditação. Sim, né? sim. Meditação que é uma coisa milenar e que está comprovado, como você bem colocou, que a meditação é tão poderosa que ela modifica até anatomicamente o nosso cérebro. Né? Não só a meditação, mas toda a prática de contemplação, de acalmamento, a gente chama de assentamento de mente. Eu trabalho com meditação, a gente chama de assentamento de mente. Né? Aquele momento que você no dia para poder deixar a poeira baixar, sem ver TV, sem ler, sem estudar, simplesmente contemplar. A famosa psicóloga Roseli Saião escreveu uma crônica na Folha de São Paulo, ano passado, sobre a falta de contemplação que as crianças de nosso tempo estão tendo. As crianças do nosso tempo não estão tendo tempo para contemplar. Elas estão super ocupadas, super exigidas, desde da mais tenra idade. E essa contemplação, que no fundo é o guarda-chuva para a oração, para a meditação, ela tem um poder muito grande de dar esta baixada e trazer de volta a lucidez da escolha. Concorda, doutor? Perfeito, né? Perfeito. Então, quando você falou da criança, me veio aqui na cabeça. Então, hoje a criança está na escola, aí está no reforço, está no inglês, está no esporte, faz 2 esportes, tem que falar... Olha o tanto de coisa que uma criança de 10, 15 anos, entendeu? 12 anos, sei lá. Então, ela está fazendo hoje várias atividades, preenchendo o dia dela todo, cheio de rotina. Como é que essa criança vai ficar mais na frente? Vai ser um adulto também de produtividade tóxica, com certeza. Produtividade tóxica, não tenha dúvida. Eu conheci um executivo em São Paulo, muito importante, muito famoso,
E eu perguntei para ele, conheci lá nos jantares desses de São Paulo, desses jantares de congressos, essas coisas, e eu tive a sorte de sentar ao lado dele e perguntei para ele, qual é o segredo de você estar com essa idade tão avançada e aparentando uma juventude, uma disposição de jovem, e a gente vê nos seus olhos que você é uma pessoa que tem saúde mental. Ele disse muito simples, na minha agenda existe o compromisso do meu divertimento, do meu espairecimento. Aí ele me disse, professor, eu tenho na minha agenda, por exemplo, quarta-feira ir ao cinema. Muita gente não faz isso porque acha que está perdendo tempo, não é bem assim, né, doutor? Colocar nos seus afazeres um momento para você se reabastecer espiritual, física, mental, intelectualmente, é fundamental. Eu acho que isso, de uma certa forma, é uma coisa que está faltando, e agora eu critico aqui a minha própria área. Critico a minha própria área, que é a área da educação. Embora na minha prática como educador eu já introduzi já há muito tempo essas coisas. Mas, de um modo geral, a educação não privilegia isso. Era para ser algo conteúdo, né? dentro do currículo. Está privilegiando o conteúdo, né? Mas não privilegia essas outras... As crianças estão estudando para o sucesso, para passar no Enem, e que nada de errado no sucesso e passar no Enem, pelo contrário. Tem mais é que passar e tem mais é que estudar para saber, para poder intervir na sociedade de maneira científica. Tudo bem. Só que elas fazem isso em detrimento, às vezes, da saúde mental, da saúde emocional. Não desenvolvem, não propiciam a si mesmos a famosa inteligência emocional, que é o assunto do momento hoje na área de psicologia. É o assunto do momento. Realmente, as crianças, a gente precisa trabalhar isso com essa geração. Doutor Bruno Pagliano, uma enorme satisfação. Tenho certeza que a estreia do nosso Seedcast, Bem-Estar e Saúde Mental, vai ser fantástica graças ao que você aqui colocou hoje. Eu quero lhe agradecer e, ao mesmo tempo, lhe desejar todo sucesso na sua carreira, coisa que você, a sua família, não é? Lá na clínica Dr. Rui Pagliano, que é algo, inclusive, que eu gostaria de... Vou colocar aí nos caracteres depois os contatos da clínica, porque a clínica tem uma equipe, eu conheço muito bem, tem uma equipe do mais alto nível, do mais alto gabarito, que pode ajudar você, pai, você jovem, você adulto, quando precisar. Então eu quero lhe agradecer e esperar que você aceite o convite para a gente continuar. Esse papo não pode acabar assim tão facilmente. E para você que está aí, eu convido para se ligar no Insta do Seedcast, no Instagram do Seedcast, e lá vai estar anunciando quais são os próximos assuntos, até pedindo a você que faça perguntas antecipadas para a gente colocar aqui. É um programa que visa a interatividade. Eu não quero e nem vou fazer um programa sozinho, nem eu, nem o entrevistado. Eu quero colocar agora o microfone à disposição do Dr. Bruno para que ele faça aí a sua mensagem final para as pessoas com relação à saúde mental. Cidinho, primeiro, realmente, eu que agradeço, né, o convite, né, por estar aqui iniciando, né, esse seu programa. Como eu falei no início, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né, porque você está trazendo para a discussão, para a informação da população, temas importantíssimos, como o bem-estar, a saúde mental, né, das pessoas. Então, eu acho que vai poder ajudar e acender aquela luzinha, né, de alerta, né, para os pais, para as pessoas que estão assistindo, para que possam buscar ajuda o mais breve possível. Porque eu acho que ficou bem claro na nossa conversa a importância de você buscar ajuda precocemente para poder intervir e você, com isso, mudar o desfecho, né? A saúde mental, ela nunca foi tão falada, né, depois dessa pandemia, né? A gente pôde observar a importância de você cuidar da sua saúde mental para você evitar o adoecimento, né? Perfeito. Para você, então, seguidor e seguidora, muitíssimo obrigado e até o próximo papo sobre bem-estar e saúde emocional aqui no seu Seedcast. Até lá!